que aconteceria com o nosso corpo se a gente fizesse um jejum diariamente? Olá, eu sou a Ale Sirigni, da Gastropoema, para quem ainda não me conhece, e hoje a gente vai falar sobre jejum diário, fazer um jejum diariamente. Bom, para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui no link para vocês, onde eu pude abordar um pouquinho, mostrando para vocês como é que funciona uma ferramenta que eu chamo de registro alimentar semanal. Não deixa de ver, porque vai ter um link desse vídeo anterior com agora. Vai ser importante para você conseguir se autoconhecer. Então, o que seria o jejum? O jejum, ele é uma forma da gente conseguir dar uma folga para o nosso corpo. Então, a gente consegue fazer com que ele consiga focar em outras coisas além da digestão. Isso é importantíssimo para todo o nosso metabolismo, para toda a nossa renovação hormonal, para toda a nossa renovação celular, para tudo que existe e que faça e que é feito funcionar no nosso corpo. Então, eu te pergunto, quantas horas do dia você passa comendo e quantas horas do seu dia você consegue passar jejuando? O que a gente precisa ver, né? Porque aqui eu não estou falando de você pular café da manhã, eu não estou falando de você pular o seu almoço e somente jantar mais tarde. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando do tempo que você passa da sua última refeição da noite até a sua primeira refeição da manhã. E você pode fazer esse jejum, esse período sem alimento, ser muito mais tranquilo, mais fácil de fazer. Você não precisar pular café da manhã e nem almoço. Ninguém aqui precisa sofrer para fazer jejum. E a gente consegue fazer isso dessa forma que eu vou te mostrar aqui. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz e a gente vai conseguir ver alguns cenários. E fixe nesses 3 cenários e vamos ver o que é bom, o que não é, o que a gente consegue fazer para melhorar aqui. Vamos ver isso agora. Vamos lá, gente. Bom, o que acontece com o nosso corpo ao fazer jejum diariamente? Vamos ver o cenário 1. No cenário 1, eu tô colocando aqui uma pessoa que acorda, né? Acordou cedo e vai conseguir tomar o seu café da manhã às 6 horas da manhã. Depois ela vai ter uma janela, né? Ela tomou o café às 6 da manhã, só que ela beliscou aí nesse período de 6 da manhã até 13 horas da tarde, tá? Às 13 horas ela almoçou. E depois ela teve um outro período. E ela beliscou de novo alguma coisinha, comeu alguma coisa nesse período. Depois bateu lá às 17 horas e ela fez um lanche da tarde. Depois desse lanche, ela continuou nessa janela e ela fez alguma outra coisa. Comeu alguma outra coisinha, beliscou alguma outra coisinha. E depois, lá para as 21 horas da noite, ela terminou o dia jantando. O que esse cenário mostra pra gente? Mostra que ela comeu durante 15 horas do dia e ela fez um jejum de apenas 9 horas nesse dia. Esse daqui é um cenário muito comum, né? Que a gente vê pessoas que trabalham, que têm uma vida agitada, tomam um café da manhã que não é muito nutritivo e aí precisa beliscar alguma coisa, vai almoçar um pouco mais tarde, ou seja, 6 da manhã às 13 da tarde, é um período longo, e aí acaba almoçando 13 horas da tarde, e aí vai beliscar alguma coisinha, e aí depois já começa a lanchar de novo, belisca alguma coisinha quando chega em casa, até conseguir jantar por volta das 21 horas da noite. Então, esse é um cenário muito comum, muitas pessoas vivem isso. Eu vou mostrar agora um outro cenário. Vamos ver se você consegue se adaptar para esse cenário, ou se de repente esse já é o seu cenário atual. Nesse segundo cenário, nós temos uma pessoa que acordou, mesmo horário da anterior, acordou às 6 horas da manhã. Ela tomou o café dela e depois ela foi almoçar
meio-dia. Ela conseguiu almoçar ao meio-dia e depois ela fez um lanche da tarde por volta das 16 horas e ela foi jantar às 19 horas. Perceba que aqui a gente já tem uma redução enorme, né, da quantidade de vezes que essa pessoa se alimentou. Aqui ela se alimentou 4 vezes no dia, né? E também a gente percebe que mesmo ela acordando às 6, ela conseguiu jantar mais cedo. O que a gente tem aqui? A gente tem uma janela de 13 horas se alimentando, comendo, para 11 horas jejuando. Então isso daqui já diminuiu, né? A gente tem aí um cenário onde a gente tem uma melhoria, tanto de redução, né, de quantidade de vezes que comeu, e uma diminuição um pouco dessa última refeição do dia, né? De 21 passou para 19 horas. Opa, isso daí foi bom. Também temos um ajustezinho aí no almoço, que ao invés de comer 1 da tarde, conseguiu comer meio-dia. E agora a gente vai para um terceiro cenário, que pode ser bastante utópico para vocês. Pode ser um cenário que você ainda não vai conseguir realizar. Eu pensei que eu nunca fosse realizar esse cenário na minha vida, porque eu já vivi o primeiro cenário e já vivi o segundo cenário. Mas hoje em dia, o meu padrão, é claro que eu fujo dele de vez em quando, né? São as minhas exceções. Todo mundo tem, todo mundo vai ter. Mas o meu padrão agora é esse terceiro cenário que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Nesse terceiro cenário, essa pessoa acaba tomando café por volta de 8, 9 horas. O que acontece com essa pessoa? Ela acordou cedo e ela conseguiu fazer outras coisas. Ela conseguiu meditar, conseguiu fazer a prática de exercícios físicos, tomou seu banho, tudo mais, e vai conseguir tomar o café por volta das 8 ali. Botei 8, 9, tá, gente? E depois ela vai almoçar. E aí ela almoça meio-dia. Meio-dia em ponto ela tá ali para conseguir almoçar. E acaba que ela tem uma terceira refeição, que é o jantar, por volta de 17, 18 horas da noite. O que acontece com essa pessoa? Ela acabou comendo 9 horas do dia, só que ela passou a jejuar 15 horas. Essa pessoa, ela conseguiu dar uma folga para o seu corpo durante 15 horas no dia. Ela consegue normalmente folgar o corpo, dar uma pausa ali para a digestão durante 15 horas do dia, né? No dia. Isso acaba sendo muito bom, porque o corpo consegue fazer todos os outros processos que ele precisa fazer e tem essa pausa aí. Então, vamos entender um pouco esses 3 cenários e ver as coisas boas e ruins e para a gente conseguir ajustar, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso daqui acontecer? Como é que a gente melhora a nossa alimentação? Como é que a gente consegue fazer esse jejum diário, essa carga maior de folga da digestão? Primeiro ponto, a gente precisa comer em horários mais definidos. Isso é essencial. Nós precisamos ter horários definidos para comer. Então defina o horário do seu café da manhã, defina o horário que você vai almoçar, defina o horário que você vai jantar. Pelo menos essas 3 refeições, tá? Então pense nessas 3 grandes refeições do nosso dia. Grandes que eu digo as mais comuns. As maiores tem que ser café da manhã e almoço. Então, defina um horário. Por mais que você não defina o horário correto, defina um horário para você poder cumprir. O seu corpo vai entender que o alimento vai chegar naquele momento e isso vai ser fundamental para a sua saúde. Vamos ver o segundo ponto. O segundo ponto é coma 3 vezes ao dia. Olha, isso nem todo mundo consegue fazer e dependendo da sua carga, né, de movimento ao longo do dia, isso também não vai, de repente, ser o essencial para você. Você vai sentir mais fome. Depende da sua estrutura de corpo, depende da quantidade de coisas que você faz no seu dia. Quando o seu dia começa, quando o seu dia termina. Então, pense nessas 3 refeições, mas evite beliscar.
Se você tiver fome, acrescente uma refeição, mas não fique beliscando ao longo do dia. Se você tiver fome, você come um café da manhã mais substancial, mas você não vai comer um café da manhã mais fraco para comer alguma coisinha entre o café da manhã e o almoço, por exemplo. Então, pense nisso. 3 refeições ou 4 refeições, mas não tire essa coisa do beliscar. O terceiro, fundamental também, comer quando estiver claro. Isso é uma prática muito importante pra gente. Tem um vídeo do meu canal que eu já consegui falar sobre isso para vocês, então voltem na playlist de alimentação para vocês poderem conseguir entender um pouquinho sobre isso. Eu posso tentar colocar o link aqui para vocês. Não sei se será 1 ou 2 vídeos, mas se não tiver aqui vai estar na descrição do vídeo. Mas comer enquanto ainda estiver claro. Tem uma regra. Uma regra para você ter saúde. Coma quando estiver claro. E descanse quando estiver escuro. Então, acordar tarde não é bom e comer tarde da noite também não vai ser bom para você. O quarto ponto, não jantar tarde. Então, tenta reduzir um pouco esse horário. Eu sei que às vezes as pessoas que trabalham até mais tarde fica difícil fazer isso, mas comer 9 horas da noite não é o ideal. Então, tenta fazer alguma ação na sua vida para que você consiga levar alguma coisa para o seu trabalho e conseguir fazer a sua última refeição. Mesmo que você pare um pouquinho o seu trabalho, vai lá, consegue fazer a sua refeição, mas não esperar você chegar em casa muito tarde da noite para fazer essa última refeição. Não jantar tarde. E, vamos lá, deixa eu ver aqui. Foi. E você precisa sentir fome. Você já teve essa sensação de sentir fome na sua vida? Sentir fome é importante. A gente não tem que ficar com uma sensação de que estamos satisfeitos o tempo inteiro. O sentir fome é normal, é comum e é essencial para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, esses beliscarezinhos aí ao longo do seu dia não vai ser bom para você. Então, temos que sentir fome. Vamos analisar esses 5 itens agora rapidamente, de acordo com cada cenário que a gente viu anteriormente. Olha só que interessante. Comer em horários definidos, né? Aqui a gente não tem horários tão definidos assim, porque a gente tem esses pontos aqui de ficar beliscando, né, entre uma refeição e outra. Então isso daqui já perde, né? Esse cenário daqui já perde isso. Comer 3 vezes ao dia. Aqui a gente está comendo 7 vezes ao dia. Então também não vai ser benéfico isso pra gente. Comer quando estiver claro. Aqui a gente tem um jantar extremamente tarde, ainda tem um beliscando aqui fora, né, desse horário depois do pôr do sol. Então a gente tem 2 refeições praticamente sendo feitas quando já está escuro o dia. Não jantar tarde, aqui já está jantando tarde, e é impossível uma pessoa sentir fome comendo o tempo inteiro. Então, esse cenário daqui, ele não é legal pra gente, não, tá? Vamos analisar o segundo. No segundo, comer em horários definidos. Aqui já tá mais interessante, nós temos 4 refeições aqui definidas. Poxa, bacana. Comer 3 vezes ao dia. Não foram 3, mas temos 4 refeições. Tá legal. Comer quando estiver claro. Aí a gente peca um pouquinho aqui, porque o jantar já está sendo feito às 19 horas. Seria interessante se fosse mais cedo, né? Pelo menos às 18 horas aqui. Já seria melhor nesse caso, desse cenário 2. E sentir fome aqui, provavelmente você já vai conseguir sentir essa fome, né? Entre uma refeição e outra, que está mais espaçada. Vamos ver o próximo, seria um cenário ideal. Café da manhã, almoço, jantar. Aqui a gente conseguiu envolver esses 5 pontos, né? Então a gente consegue ter uma evolução total dessa parte aqui. O que eu quero que você perceba, né? Nesse momento. Eu mostrei 3 cenários, talvez o terceiro seja completamente fora, um ponto fora do teu gráfico, da tua curva. Você não vai conseguir fazer. Mas coloque ele como algo, como um objetivo de vida.
Por quê? Porque quando a gente coloca uma meta, tem uma coisa para a gente poder seguir, a gente vai de acordo com o que a gente está planejando ali, né? Então, se for o primeiro, planeje para o segundo. Se você estiver no segundo cenário, planeje-se para o terceiro. Isso tudo que eu falei aqui é para você conseguir manter-se em forma, manter sua saúde, né? É muito melhor do que a gente tentar mudar com uma dieta, é mudar essa estrutura, porque com certeza a gente vai conseguir se transformar melhor de uma forma mais tranquila do que algo mais rigoroso. Nosso corpo não quer rigor. O nosso corpo, ele quer uma mudança lenta e contínua para a gente não fazer com que o nosso cérebro rejeite. Se a gente tiver uma mudança brusca, nosso cérebro rejeita. Por isso que várias dietas não dão certo. Tente implementar um pouco disso na sua vida. Me conta nos comentários, eu quero saber, caramba, como é que vocês estão vivendo isso daí, essas transformações. Estou tentando passar tudo o que eu já fiz na minha vida e eu espero que esteja dando resultado para você. Veja as outras playlists. Tem playlist de hábitos e rotinas, tem playlist sobre como dormir melhor e tem uma playlist específica sobre como se alimentar melhor. E hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.